Então, assim, para concluir esses movimentos sociais, né, a gente pode citar aí muitos casos, como por exemplo, a articulação dos povos indígenas, né, do Equador, tá certo? É um exemplo de um movimento social sul-americano, né? Eles atuam em defesa da terra e dos territórios ancestrais, né, indígenas. E eles defendem a existência de um currículo escolar bilíngue e que possa contribuir para a preservação da cultura de cada povo. Tá aí, é um exemplo de movimento social. Aonde, professor? Isso aí lá no Equador, né? Outro exemplo, gente, que eu posso citar para vocês aí, dentro da América do Sul, é o movimento das mães da Praça de Maio aqui no Brasil, mobilizado por mães de filhos desaparecidos durante a ditadura militar, né? No Brasil não, aqui na Argentina, né? Desculpem. Na Argentina, né? Que foi em 1976 a 1983, né? Então essas mulheres, elas reivindicam até hoje que o desaparecimento de seus filhos seja investigado e explicado pelo governo da Argentina. O que, é que a gente pode citar mais na Argentina também? Se formou um movimento dos piqueteiros, organizado na década de 1980, né? Trabalhadores recém-demitidos de empresas petrolíferas, né? Então, esses trabalhadores eles organizaram manifestações para chamar a atenção da população para suas reivindicações por trabalho e para a insatisfação com o governo. No Brasil, por exemplo, as demandas por transformações no campo têm sido embaraçadas por distintos movimentos sociais organizados aí, vamos dizer assim, organizados para a luta por interesse de pessoas desabrigadas pela construção de barragens, né? Migrantes, pequenos agricultores e vários outros, tá certo? Então, dentre os mais expressivos está o Movimento dos Trabalhadores, né, Rurais, que é MST, surgiu em 84, em 80, 1984 em Cascavel, né? Então, o que, é que a gente pode enfatizar nesse movimento? Né? A importância da reforma agrária, né? Ele defende também formas de produção agropecuária alternativa, né? Ao modelo do agronegócio, por exemplo, tá certo? A gente pode destacar também aí os movimentos sociais em torno da Frente da Luta por Moradia, FLM, certo? Então são só alguns exemplos. Vamos lá para frente agora? Deixa eu ver o que é que tem aí. Ah, recursos minerais e energéticos. O que é que eu vou falar? Eu vou ser bem rápido aí. Isso aí vai estar no livro de você na página 160, tá? Então assim, o território sul-americano ele abriga importantes reservas minerais, né, e energéticas, né? Por exemplo, eu tenho petróleo no Brasil, na Venezuela, eu tenho petróleo no Peru, eu tenho petróleo na Bolívia, eu tenho o zinco na Bolívia e no Peru, eu tenho o cobre no Chile, tá certo? Que é o maior produtor mundial, e também tenho no Peru, tá certo? E tem o minério de ferro no Brasil. Então, a exploração mineral gera uma série de impactos ambientais com a retirada da vegetação, né? Então ela vai provocar a retirada da vegetação, a erosão do solo, a poluição da água, né? Da água que eu falo dos rios, dos mares, por aí vai. E também a poluição de depósitos subterrâneos, tá certo? Então essas reservas de recursos minerais energéticos e as regiões industrializadas, elas estão distribuídas aí por todo o continente sul-americano. A gente não pode esquecer também da questão da abundância que tem de recursos hídricos também. É uma característica da América do Sul, né? Tá certo? Essa abundância de recursos hídricos ela favoreceu a construção de grandes hidrelétricas, né? Agora a gente não pode esquecer o impacto que isso acarreta, impactos ambientais, impactos sociais, alteração dos recursos dos rios, do custo dos rios, o alargamento de ambientes naturais e de áreas construídas, né? Então isso aí implica o quê? Implica em perca de, de, de biodiversidade, né? E a remoção de cidades inteiras, por exemplo, em alguns casos, com transposição de rios, isso aí pode ocasionar tudo isso. Aí eu quero que vocês deem uma lida também na página do livro de vocês, na página 161, onde fala de fontes renováveis de energia, tá bom? Bem, aí eu falei um pouquinho sobre a exploração da Antártida, né? Então é um continente, é o continente mais frio do mundo, tá certo? Eu coloquei uma observaçãozinha para vocês aí. Tem uma área aproximadamente de 14 milhões de quilômetros quadrados, tá?
É o quarto continente em extensão territorial e corresponde a cerca de 10% das terras imersas do globo, né? O gelo recobre 98%, tá certo? Pode atingir até 4 km de espessura em determinados pontos, tá certo? Alguns países defendem que a Antártida é uma área passível de ser apropriada, né? Ou seja, querem se apossar da Antártida. E eu coloquei para você a observação aí, ó. Há 200 anos o capitão americano Nathanael Brown Palmer avistou pela primeira vez a Antártida. Desde então a exploração da Antártida tomou várias formas. Naquela época as viagens de exploração ainda eram feitas com barcos rudimentares e as expedições eram extremamente perigosas. No entanto, o baleeiro Galina conseguiu sair inteiro da jornada e com uma descoberta intrigante, né? Um novo continente, tá bom? Bem, o que é que eu tenho? Como a exploração da Antártida acontecia e como é hoje, tá? Bem, poucos anos após a descoberta de Palme, as terras geladas da Antártida estavam servindo de território de caça. Olha só, poucos anos depois, tá? Bem, outra aqui, ó. Deixa outro exemplo aqui. Além do mais, os leões, os elefantes marinhos foram também seriamente ameaçados de extinção pela sua gordura que produzia um óleo semelhante ao de baleia. Navios baleeiros também aproveitaram, né, a presa das baleias no oceano próximo, né? É incrível, né? Após os anos 60, a população mundial após os anos 60, a população mundial se sensibilizou com a devastação da biodiversidade da região. A partir de 1961, o Tratado da Antártida ganhou força, estabelecendo um terreno neutro, livre de exploração mineral, né? Contudo, diversas espécies do Polo do Sul continuam a ser caçadas e pescadas em nível que insustentável, né? Então, nós temos que ter uma preocupação com o futuro, tá? Esse Tratado da Antártica, ele inaugurou uma série de documentos internacionais, para que vocês tenham ideia, tá? Eu vou pular bem para cá, ó. O Tratado da Antártica inaugurou uma série de documentos internacionais. Para quê? Para a regulação do uso do território desse continente. Então, o conjunto de normas foi denominado Sistema do Tratado da Antártica e inclui a Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, de 1980. Aí, ó, estou falando para vocês aí, ó, o Tratado da Antártida é o documento assinado em 1º de dezembro de 1959 pelos países que reclamavam a posse de partes continentais da Antártida. Gente, se isso acontecer, se for só para efeito de pesquisa, tudo bem, mas se for para explorar, meus amiguinhos, já era, né? Então, assim, de acordo com o acordo internacional que protegeu a Antártida da exploração comercial de minérios, serviu como exemplo de cooperação entre as nações. No entanto, os depósitos de carvão, petróleo, manganês sobre a camada de gelo da Antártida atraem a atenção de quem? De países carentes de minério. Isso é verdade. Quem mais? Grandes empresas, né? Os donos do petróleo, né? Donos de mineradora. Então, além, você não pode esquecer também das reservas de água doce que estão presentes de forma de geleiras e icebergs, né, no continente. Também atrai os governos, né? Então, esse Tratado da Antártida ele precisa ser renovado para que esses acordos sejam mantidos, né? Então, as perspectivas de renovação não são promissoras, acreditem nisso, tá? Bem, gente, o que é que eu quero que vocês façam agora? Eu deixei para vocês aí uma atividade na página 154, a maioria aqui, ó, a maioria aqui é só uma questão, 2, 3, tá? 154 parece que são 3 questões, aqui parece que são 2, assim. Vocês procurem as questões nas páginas dos livros, que às vezes ela vem com letrinhas minúsculas, tá? Certo? Então, a maior quantidade é aqui, ó, da 164 a 165. Algumas você pode responder no próprio livro, outra tem que passar pergunta e resposta para o caderno. Qual é o conselho que eu vou dar? Última prova, é bom fazer o trabalho bem feito, porque isso aí pode salvar sua nota. Tá certo? É bom fazer um trabalho bem feito. Não esqueçam de colocar o cabeçalho. Tá beleza? Dê uma lida. Comece a ler agora para a próxima prova. Tá bom? Um abraço, gente, e um beijo no coração. Tchau.